Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui então hoje para comentar as minhas leituras do mês de setembro. Já aviso de antemão que esse mês eu não vou fazer a leitura dos comentários, vou deixar para o mês de novembro acumular aí mais alguns comentários, mas queria dizer que eu leio tudo que vocês me escrevem. O que vocês me escrevem me ajuda muito, recebi comentários muito bons esse mês, de pessoas me dizendo que meu trabalho faz diferença, né? Eu fiquei muito feliz com isso. É um grande incentivo para mim estar aqui parando no meio da semana e da correria para fazer um vídeo falando sobre livros, sem saber quem é que vai escutar, mas sabendo que tem gente que preza por isso, que gosta, que acompanha, é muito bom para mim. Então, muito obrigada por esse incentivo. Já incentivo vocês a deixar aí nos comentários qualquer comentário que quiser, uma recomendação de livro, o que acharam do vídeo, que eu vou ficar muito feliz. Sempre leio tudo que me escrevem, nem sempre leio tudo que me recomendam, porque eu não consigo, mas fica lá na minha memória os livros que vocês me recomendaram. Lembrando que vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links para compra dos livros que eu falar. E queria lembrar também, faz tempo que eu não falo sobre isso, que eu tenho um grupo no Telegram para promoções. Eu não sei se vocês gostam ou não de promoções de Dia das Crianças, mas é o que tem aparecido de promoção agora no site da Amazon, e eu vou deixar aqui então alguma sugestão no grupo do Telegram. E mais adiante parece que a gente vai ter mais uma oferta aí, se eu não me engano é 7 de outubro, ofertas pro Prime, e eu vou fazer vídeos e também colocar coisas lá no grupo do Telegram, então fiquem atentos para quem quiser saber algumas promoções de livros e outras coisinhas que vão estar com um preço mais legal na Amazon, tá bem? Então, falando das minhas leituras desse mês de setembro, eu apresentei para vocês, então, A História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nesse livro que eu tenho aqui, que são as obras completas de Santa Teresinha. Aqui tem tudo mesmo. E eu ainda quero trazer para vocês o que vem a seguir. Deixa eu ver o que vai ser. As cartas, tá? Depois, então, aqui indo na ordem do livro, né? Depois que a gente tem A História de uma Alma, que são os manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha, que ela fez a pedido da irmã dela, que era madre superior, lá do convento das Carmelitas. Ela escreveu também outras muitas coisas que estão registradas, como poesias, cartas. Então eu vou apresentar para vocês as cartas de Santa Teresinha, que vai ser minha próxima leitura espiritual e daqui de Santa Teresinha. Então, posso até fazer uma playlist se achar interessante tudo sobre Santa Teresinha, acho que vai ser legal. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo os links para os vídeos que já existem resenha aqui do canal. Então, eu falei muito sobre esse livro ser cheio de uma linguagem bem doce e romântica, às vezes até um pouquinho infantil. Santa Teresinha era muito nova, mas que tem uma grande profundidade, um pouco melancólica, como era do temperamento de Santa Teresinha, e a gente extrai daqui realmente verdadeiras pérolas, verdadeiras preciosidades espirituais. Foi um livro que para mim valeu muito a leitura, e é bom ter a pequena via em mente. É difícil, às vezes, no dia a dia a gente se deixa levar pelas reclamações, pela impaciência, mas na verdade muitas são as oportunidades que a gente tem para tentar oferecer para Deus os pequenos sofrimentos da vida. Santa Teresinha ensina isso pra gente, eu tenho muito a aprender com ela ainda, com certeza. Outro livro que eu trouxe pro canal esse mês foi um livro de poesias, foi Compaixão, da Annie Sexton. Foi o último vídeo que eu lancei aqui no canal. E foi um livro que eu gostei muito, mas é daqueles que eu não sei o quanto eu recomendo, certo? Eu falei, então, nesse vídeo, o quanto a vida da Annie Sexton, que eu tive que dar uma pesquisada por fora, embora aqui também tenha uma boa introdução, dando uma ideia de quem ela era, seja uma vida muito controversa, uma vida muito difícil, e eu tive que separar um pouco a autora da obra, né, pra conseguir não sentir tanta indignação, sabe? Porque algumas coisas da vida da Annie realmente foram bem polêmicas. Quem organizou o livro foi a Linda Gray Sexton, que era filha dela e responsável mesmo pela própria Annie, né? Intitulada pela própria Annie a organizar a obra dela. Então, a gente tem aqui algumas poesias que são de uma aspereza muito grande, né? Que a Annie colocava tudo que ela sentia por dentro em relação a ser mulher, ser mãe, dificuldades que ela passou, traumas da vida. Então não é uma leitura sempre super doce ou agradável, né, como algumas poesias. Essa é uma poesia mais pesada, mas no entanto eu gostei muito de ter lido,
e deixei a minha recomendação para quem sentir que essa leitura pode ser boa, não vai ter gatilhos para depressão e coisas assim, porque a Anne lidou com tudo isso, né, com muitos problemas de saúde mental, né, uma escritora americana muito comparada com Sylvia Plath também, então eu tava muito curiosa e gostei de ter lido. Isso aqui foi o único livro que eu encontrei, talvez tenham outros, né, mas que eu encontrei no português, e aqui no final do livro tem os livros no original, que seria o Mercy, né, o nome do livro, Mercies, e então traduzido como Compaixão. Esses foram os livros que eu terminei no mês de setembro. Eu iniciei outras leituras, e especialmente que eu pretendo trazer uma delas pro mês da criança, que é outubro. Vamos ver se eu consigo a tempo, porque eu confesso que são leituras que para mim estão um pouquinho arrastadas, mas uma mais arrastada que a outra. Então, o livro que eu comecei é o Peter Pan, né, de J.M. Barrie. Acho que é assim que fala, Barrie, não sei como é que fala. Ele é um autor inglês. E eu já andei descobrindo, então, aqui algumas coisas bem interessantes sobre a biografia dele, a pessoa que ele foi, e bem relacionáveis com a obra dele. Esse menino que não quer crescer, que vive na terra do nunca. E assim, gente, me deparando com as páginas iniciais, que eu li realmente bem pouquinho, eu tô bem na arrancada do livro, eu digo que eu me deparei com uma linguagem que eu não esperava encontrar, certo? Com certeza uma criança não entende o que está escrito aqui, porque tem muitos simbolismos. Eu vou falar que me lembrou outro escritor inglês, que vocês vão dizer que não tem nada a ver, mas me lembrou um pouco, que é o Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Embora o intuito seja bem diferente, Douglas Adams seja muito cheio de ironia, e aqui é um humor um pouco mais, vamos dizer, um pouco menos ácido, né? A gente tem aquela referência maluca, completamente descabida, muito, assim, realmente fantástica, quase, que às vezes nem sentido faz. Me lembrou muito algumas coisas que a gente lê no Guia do Mochileiro das Galáxias. Coisas que se a gente vê o desenho, que eu tô sentindo que tá bem adaptado, tá? Aquele desenho que a Disney fez ali, acho que foi anos 40 ou 50, eles fizeram realmente tal qual está no livro. Mas a Disney não colocou certas coisas que estão aqui porque seria completamente inviável, né? São coisas que não servem para ser mostradas, são coisas realmente subjetivas. Por exemplo, aqui ele fala que a Mrs. Darling, que é a mãe das crianças, ela tem dentro da cabeça dela como se fosse uma boneca russa ou chinesa. Sabe aquelas bonequinhas que tem uma dentro da outra? É assim que são os pensamentos dela, uma caixa dentro da outra. E tem uma caixinha bem pequena, a última delas, que o Sr. Darling, o marido dela, não sabe da existência. Então, assim, o que isso quer dizer? Né? Como é que tu demonstra isso? Então, tem algumas coisas que ele fala que a gente sente que tem uma linguagem um pouco simbólica, né? Talvez no sentido de que ela tenha algo velado, algum pensamento, o mundo interior dela, ela nunca expõe. É muito dela. E o marido não consegue conhecer, ninguém consegue conhecer. Outro momento que ela fala algo que eu achei muito esquisito é que quando ela vê ainda a mãe das crianças, vê o Peter Pan pela primeira vez, ela diz assim, ele não a assustou, pois ela achava que já o tinha visto antes nos rostos de muitas mulheres que não têm filhos. Talvez ele possa ser encontrado nos rostos de algumas mães também. Então, assim, eu achei muito estranho, tá, essa linguagem. E, de novo, eu tive que ficar matutando o que isso significaria. Então, dando uma pesquisada e tal, a gente sente que o autor do livro, ele tinha alguma dificuldade com o casamento, né, com a vida adulta, realmente, como o livro propõe, nessa questão de não se tornar adulto, de ser uma criança para sempre, né, de ter alguma relutância com essa vida de responsabilidades. Ele via como uma espécie, talvez, de aprisionamento. Então, quando a mãe das crianças vê no rosto do Peter Pan a expressão que ela já viu em mulheres que não têm filhos, ou talvez algumas mães, será que ela está se referindo a uma liberdade que a maternidade, o casamento tiram da pessoa? Eu acho que é isso, tá? Mas vocês veem que isso é uma linguagem que talvez não seja para ser compreendida assim por uma criança. É uma linguagem um pouco simbólica e eu não esperava encontrar esse tipo de coisa aqui, certo? Mas então eu tô curiosa para terminar. Não é um livro que tá me instigando muito, mas eu estou curiosa para saber tudo que pode significar aqui dentro e trazer isso para vocês.
Essa vai ser a nossa leitura pro Dia da Criança. Dando continuidade, né, à nossa série, que eu tenho aqui uma playlist específica para Anne de Green Gables. Eu estou no livro 6, o 6º livro, então, que é a Anne de Ingleside. Aqui a gente está com uma Anne que, pelo que eu entendi, ela vai em torno dos seus 34 anos, até uns 39. Ela tá com 5 filhos. Tem uma época da Anne que eu sinto que, pra mim, existe uma certa identificação. Mesmo período de faixa etária, pelos 30 e poucos anos, na maternidade, né, a pleno vapor, com crianças em casa. Mas assim, eu já até li aqui, acho que 1/3 do livro. Eu confesso que tem algumas histórias que pra mim estão naquele enfadonho. Eu já falei que os livros da Anne pra mim são assim, um muito bom, um não tanto, um muito bom, um não tanto, não sei porquê, e parece que segue essa regra. Então esse aqui até agora não me conquistou tanto assim como o anterior, que era a Casa dos Sonhos, que eu achei maravilhoso. Esse aqui, de novo, como tem muitas crianças na história, ela acaba focando mais o olhar na história das crianças, que pra mim é sempre um pouco mais desinteressante, não é que seja ruim nem nada, é muito bom. Todos os livros são bons, só que alguns são muito melhores que outros. E quando cai muito na história infantil, bem da criança, do seu universo infantil, eu acabo me incomodando um pouco. E quando foca também muito em alguns personagens que são aleatórios, eles parecem que só servem para colocar algum enredo no meio, isso me incomoda um pouco. Onde gosta de colocar personagens que são um pouco irritantes, que são personagens muito ortodoxos, reclamões, geralmente nas pessoas idosas do livro. Então aqui ela vai encontrar, vai ter mais um personagem assim que é uma parente do Gilbert, como outros tantos que já apareceram ao longo do enredo. Eu nunca me detenho muito aqui nos vídeos a explicar esse tipo de personagem porque não me chama muita atenção. Mas vou comentar com vocês que eu achei esse personagem irritante, porque eu achei que a Anne e o Gilbert foram assim, muito, até aguentaram demais, sabe? Mas claro que a gente tem que lembrar que hoje a gente vive na época da irreverência. Nessa época existia com certeza muito mais respeito aos mais velhos, então imagino que não fosse totalmente um exagero tratar a questão assim. Enfim, até agora não foi um livro que me chamou tanta atenção, que eu tenha gostado tanto, mas com certeza é um livro bom. E eu vou trazer pra vocês, então, no mês de outubro. Outro livro que eu comecei e tava até me perguntando se eu devia falar dele aqui ou não. Porque eu realmente li muito, muito pouquinho dele. Até porque eu não gosto, gente, de ler muitos livros juntos. Mas eu peguei ele por curiosidade. Esse livro eu comprei num sebo. É A Vida de Joana d'Arc, de Érico Veríssimo. Pra quem me segue aqui, já sabe que o Érico é um dos meus autores preferidos, se não o meu autor preferido. Eu gostei muito dessa edição antiga. Ela tem texturas na capa, um dourado. Ela é muito bonita, apesar de ser realmente uma edição muito, muito velha já. E assim, quem já leu, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre recordações pessoais de Joana d'Arc de Mark Twain. E assim, bem na arrancada do livro, eu achei bem parecido. A sensação que eu tive aqui do Érico foi muito parecida com a do Mark Twain. Acredito que o Mark Twain tem uma linguagem mais humorada, talvez mais voltada para o público mais juvenil, e o Érico escreveu esse livro também para crianças. No entanto, eu já li aqui na introdução, as introduções do Érico sempre são muito legais, né? E ele diz que ele via que a história ia se desenvolvendo mais. E a gente sabe que a história de Joana d'Arc, ela tem um peso, né? É uma história que tem um final, eu poderia dizer triste, não chega a ser triste, porque a gente sabe, né, do martírio cristão, né, que leva para Deus, mas com certeza é pesado, né? Alguns aspectos da guerra são difíceis, e aí o Érico diz que ele resolveu não se importar com isso, mesmo que o intuito inicial dele fosse escrever para crianças, ele resolveu aprofundar a história da maneira que ele achava que tinha que ser aprofundada. E o que eu achei engraçado é um comentário que ele disse que recebeu de um padre que leu o livro e falou assim para ele: ao ler esta biografia, um sacerdote católico, meu amigo, comentou, meneando a cabeça com ar penalizado. Parece mentira que a mão que escreveu esta maravilha tenha também escrito Caminhos Cruzados. Só Deus sabe, padre, as coisas que uma mesma mão e uma mesma alma são capazes. Eu acho assim o Érico tão genial porque ele é capaz de falar
com crítica da obra dele e mesmo levar o que as outras pessoas, as pedradas que as outras pessoas jogaram nele, né, com muita humildade e ainda de admitir que, né, a pessoa que pode escrever, o autor que pode escrever coisas que talvez na época fossem consideradas imorais, difíceis, é a mesma alma, né, a mesma pessoa que consegue escrever coisas bonitas também. E, sinceramente, a obra do Érico, para mim, ela é sensacional. As críticas que ele faz, as coisas difíceis que ele escreve, para mim, são como os grandes clássicos da literatura, né, que trazem realidades humanas, sendo elas difíceis ou não, ruins ou não, erradas ou certas, são humanas, né, e a literatura não tem esse papel de moralizar ninguém, ela tem que contar uma história, né? Então eu acho que só por isso essa leitura já vai valer a pena, mas ela tá bem arrastada, tá? Então eu não garanto pra outubro, não, mas quem sabe, tá? Então a vida de Joana d'Arc eu quero que saia, mas não sei quando. Então, gente, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Eu vou ficando por aqui e espero vocês nos próximos vídeos do canal. Até a próxima!